nosso entrevistado de hoje no Espaço Todeschini é o gastroenterologista Moreira Filho, da Clínica Digeste. Ele fala sobre o balão intragástrico contra a obesidade e outros assuntos. Veja. Ele é presidente da Sociedade de Endoscopia Digestiva do Piauí. Vou conversar agora com o gastroenterologista Moreira Filho, que tem uma experiência muito grande e principalmente no quesito, né, doutor Moreira, endoscopia. Hoje no Espaço Todeschini, a nossa entrevista é para falar sobre diversos assuntos relacionados a isso. Primeiro eu quero lhe dar boa noite e agradecer pela participação no programa. O prazer é meu, mais uma vez, estar aqui com você nesse programa de alta audiência e muito importante para os nossos telespectadores. Bom, doutor Moreira, no quesito endoscopia, eu queria começar essa entrevista falando com relação a isso. Primeiro porque o senhor é o presidente, né, aqui do Piauí e tem muitas dúvidas relacionadas a esse assunto. A gente recebe muitos e-mails dos nossos telespectadores com relação a isso, doutor Moreira, especialmente porque as pessoas têm muito medo ainda de fazer endoscopia, né? E eu começo perguntando, por que isso acontece? Bom, cara, na realidade, esse tema daria até uma ótima pauta para aquela sua coluna, é mito ou realidade? É verdade. Que na realidade, muita gente chega realmente assombrado para fazer endoscopia. E por que disso? Porque fizeram há um bom tempo atrás, em locais talvez inadequados, médicos não qualificados e que não foram preparados para isso. Não foram sedados, ou seja, tranquilizados para o exame, fizeram talvez no máximo uma anestesia local da garganta e isso geralmente provoca um desconforto ao exame, provoca náusea, aquela sensação de sufocamento e fica realmente um trauma para alguns pacientes. Chega que eles mesmos chegam assim chorando na sala de exame. Fora isso, há também aquela questão do aspecto higiênico, né? Muita gente tem medo, é uma tal de mangueira ou borracha que entra em vários pacientes. Que a gente sabe que na verdade não é bem assim. Inclusive as novas regras da Anvisa, né, obrigam a toda clínica de referência que tenha no mínimo 2 aparelhos e que haja uma alternância entre um exame e outro. Esse aparelho deve ficar meia hora em uma solução de desinfecção. Isso eu observei bastante quando eu fui fazer esse exame lá na Digeste. Gente, o que eu acho mais fantástico ainda, e por isso que eu quis também trazer esse assunto para você que é telespectador, porque eu me coloco não só como a apresentadora desse quadro, mas a paciente do doutor Moreira Filho, que é quem eu recorro todas as vezes que eu necessito. E muitas vezes, doutor Moreira, eu achei muito interessante porque no caso de uma consulta sua, eu digo isso porque as diversas vezes que eu vou lá no seu consultório e eu sempre tinha essa vontade. Doutor Moreira, eu quero fazer endoscopia. E o doutor Moreira em particular, não porque é o meu médico, mas ele tem uma coisa que eu acho muito bacana. Ele pede o exame somente se realmente houver a necessidade, né, doutor Moreira? Claro, o que também acontece, como em diversas áreas da saúde, há alguns colegas abusando, né, de pedir exame, né? Não é qualquer paciente com desconforto ou dor de barriga que deva realizar endoscopia. Já vi até paciente chegar, talvez por uma orientação, com uma dor no abdômen inferior, querendo realizar endoscopia. Eu mesma, naquela vez que fui lá, né, porque queria fazer, então, doutor Moreira, cara, não tem indicação para isso. É um exame que tem indicação, né? Mas eu quero passar aqui a mensagem principal, é a das seguranças, tá? O que acontece, infelizmente, hoje em dia, tanto com a endoscopia como com outros procedimentos, como o ultrassom, há uma grande variedade de pessoas fazendo treinamento ou cursos em locais não qualificados. Então, eu recomendo ao telespectador que procure certificar-se se o profissional realmente é, no mínimo, associado à SOBED, se ele faz parte do quadro de endoscopista da SOBED. Como ver isso? Procurar no site www.sobed.org.br, lá tem a relação completa de associados por estado. E você veja se ele faz parte do quadro, porque se ele não fizer, com certeza ele não teve um treinamento e uma formação para isso. Aprendeu em cursos de curta duração e esse profissional não está habilitado para seu exame, podendo inclusive ter riscos, né, para a sua saúde. Inclusive o senhor como presidente é uma das pautas e um dos questionamentos muito grandes que o senhor faz é com relação a isso, né? Exatamente. A estar sempre orientando as pessoas e também observando se esses médicos estão agindo ilegalmente. Endoscopia não é brincadeira, né? Pra você ter uma ideia, hoje em dia, a pessoa dizer que é endoscopista, há uma residência de 2 anos. A pessoa fica 2 anos só fazendo isso, porque não é só passar o aparelho, passar o tubo, é reconhecer as lesões e tratar.
Muitas vezes a endoscopia você trata muitas lesões, você tira pólipos, você faz ligadura de varizes, você faz esclerose de vasos que estão sangrantes. Há uma infinidade de procedimentos terapêuticos que aos poucos estão até substituindo, em muitos casos, algumas cirurgias anteriores tradicionais. Na Digest, como em toda clínica de bom padrão, nós temos 3 chicotes, né, de endoscópio, tanto para endoscopia alta como para baixo. Eu acho que isso dá uma total segurança para o paciente e não há nenhum risco de pegar nenhuma doença transmissível, né, infecciosa quanto a isso. A Digest também é referência, já são muitos anos, né, doutor Moreira Filho, lá no centro e agora na Zona Leste, no Medical Leste. Nós estamos realmente no centro, na unidade do Santa Maria, já fazendo 7 anos e de uns 5 meses para cá tivemos a grata oportunidade de sermos convidados pelo grupo da Otorrinos para integrar ou compor o Medical Leste, que aglomera uma grande variedade de especialidades e com a localização estratégica, né, na Zona Leste. Assim também como lá na Digest, além da gastroenterologia, também tem outras especialidades médicas, como a psicologia, com a doutora Sildineia. Exatamente, é uma equipe multidisciplinar, né? Nós temos gastrocirurgiões, temos um proctologista, o doutor Felipe, tem mais um colega, o doutor Breno, gastro, e temos uma nutricionista, a doutora Gisele, e mais a psicóloga, a doutora Sildineia. Tudo isso é importante, né? Porque o paciente tem que ser abordado de forma multidisciplinar. Ele precisa, muitas vezes, ser orientado quanto à nutrição. Em muitos casos, pacientes com algum grau de ansiedade ou depressão têm sintomas digestivos que têm que ter esse suporte psicológico, né? Até mesmo na hora de realizar a endoscopia, não é, doutor Moreira? Porque as pessoas têm muito medo e, assim, o medo toma conta das pessoas cada vez mais, especialmente no quesito saúde, né? E a psicologia é muito importante nessa área. Muito importante. O papel do psicólogo em relação a acompanhar distúrbios funcionais está bem estabelecido na literatura médica. Inúmeros distúrbios digestivos precisam de um suporte psicoterápico. Agora, doutor Moreira, vou aproveitar a oportunidade que o senhor está aqui com a gente. Não é sempre que a gente consegue aí uma entrevista com o doutor Moreira e também eu tenho outras perguntas para lhe fazer. Eu tenho uma telespectadora que queria saber com relação ao balão intragástrico. O que é, qual é o objetivo desse balão? Claro. Olha, a pergunta é de mais oportuna, né? O balão intragástrico é um método consagrado para tratar pacientes com sobrepeso ou obesidade leve, naqueles casos que o paciente falhou a terapias tradicionais. Quais sejam? Não responderam a medicamentos para emagrecer, não conseguem fazer dieta, não conseguem perder peso através de atividade física. Para esses casos, especialmente naqueles que têm comorbidades como hipertensão, diabetes, níveis elevados de colesterol, realmente o BIB, o balão intragástrico, agora chamado Sistema Orbera, tem uma boa indicação. O que ele é? Ele é uma prótese de silicone que fica revestida por 500 ml de soro fisiológico com coloração azulada e que preenche o estômago de forma parcial, quase 50%. Com isso vai haver uma saciedade precoce, a pessoa passa a comer menos e acaba com o tempo, né? São 6 meses de tratamento, acostumando-se a comer de forma mais racional. Claro que para isso ela precisa ser orientada tanto pela nutricionista como também do acompanhamento da psicóloga do grupo. Senão, há que se entender que o balão sozinho não faz milagre, né? Há toda uma equipe envolvida. Exatamente. Inclusive, a atividade física dá também um ganho a mais. Tive uma cliente, filha de uma dentista, que colocou o balão com 80 quilos e em menos de 3 meses ela perdeu 10 quilos e está muito satisfeita. Mas é uma paciente que se envolveu no método. Só colocar o balão e o paciente ir embora para casa sem nenhuma orientação não vai ter o resultado necessário, né? E essa telespectadora, inclusive, ela disse, doutor Moreira, que ela tem muito medo, né, de colocar o balão, porque tem muitos riscos, na verdade? Não, na realidade é um procedimento, não diria, digamos, por demais simples, mas é um procedimento seguro. Se for feito com um bom médico. Se for feito com um bom médico. E num bom local também, né, doutor Moreira? Porque o risco de infecções é cada vez mais crescente nos hospitais, nas clínicas também, especialmente nessa área de gastroenterologia. Claro. Mas veja bem, como ele é um procedimento seguro, como é que ele é feito? Ele é feito sobre sedação profunda. Sedação profunda não é anestesia geral. Claro que vai ter na sala um anestesista que vai fazer a pessoa adormecer, então não vai ter nenhum desconforto. O balão é introduzido por via oral, acompanhado pelo aparelho de endoscopia e é revestido de líquido dentro já da câmara gástrica, tá?
O que acontece, às vezes, com o balão um pouco mais assim, frequente em termos de sintomas desagradáveis, é que, especialmente nos 2 ou 3 dias iniciais, ele provoca muita náusea, né? Náusea, vômito. Então, metade dos pacientes referem isso, mas é plenamente controlado com medicamentos. E quanto tempo a pessoa fica com o balão, doutor O Moreira? tempo estipulado são 6 meses. A partir desse período, o balão corre risco de perfuração, porque ele está num meio rico em suco gástrico, que é ácido. Então, são 6 meses de tratamento. Após esse período, você tira o balão, também por endoscopia. E casos excepcionais, o paciente queira continuar, você tem que colocar outro, mas tem que tirar após 6 meses. Bom, doutor Moreira, para encerrar essa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse aí algumas recomendações básicas para os nossos telespectadores. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa já consagrado. E a mensagem é aquela: procure fazer seu procedimento endoscópico desde o mais simples possível, que é aquele diagnóstico, com um profissional qualificado. Lá no site da Sobed, www.sobed.org.br. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa. Nós conversamos com o gastroenterologista Moreira Filho, que é presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva do Piauí. E na próxima semana nós voltamos com mais um convidado especial, direto do espaço Todeschini, para você. No próximo bloco tem uma matéria sobre poluição sonora nas proximidades do aeroporto de Teresina e vamos saber todos os detalhes sobre a nova sede da Oncoclínica.